Quando os escritores escreveu essa palavra, ele não salvou ninguém, ele falou todos, seja rico, seja pobre, feio, bonito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque quando ele escreveu essa palavra, porque quando Deus fez o homem, ele pecou por não obedecer a palavra de Deus, por não obedecer a ordem que Deus deu. Veja bem que Deus, quando ele fez Adão e pôs ele no jardim do Éden, ele colocou ele e passou para ele uma ordem: todas as frutas que está em volta do jardim comerei livremente, mas essa que está no meio do jardim não comerás. No dia que comer, certamente morrerás. Mas e a serpente, para enganar Eva, ela diz: certamente não morrerás, mas viverás. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem essa fruta, você vai saber de tudo que Ele sabe. Veja bem como é a coisa. Se nós for observar o livro de Gênesis capítulo 2, nós vamos ver que quando Deus passou essa ordem para Adão, a Eva não estava ali com Adão. Ele colocou ele ali e falou: temos que fazer uma disjuntora para o homem, ele não pode ficar sozinho. E como a Eva ficou sabendo dessas palavras que Deus quer falar para Adão, sendo que ela não estava aqui? Isso a gente vê, ela começou pecando Deus antes dela tocar no fruto, porque ela aumentou uma palavra. Ela falou: não comerás do fruto e nem tocarás. Deus não falou isso para Adão, que não tocasse no fruto, falou para ele não comer. E ela falou que ele disse que não tocarás, não come e nem toca no fruto. Mas já começou pecando aí. E esse a noite do pecado, ela vem reinando no mundo. Deus daquela época, a gente vê que no livro de Hebreus, para a irmã que leu aqui, pela fé os antigos alcançaram a misericórdia. Todos aqueles que têm fé, todos aqueles que obedecem a palavra de Deus, eles alcançam a misericórdia. Todos que estão aqui, eu tenho a certeza que um dia já foi aprofundado no pecado, mas pela graça de Deus está aqui, porque é um pecador remido no sangue de Jesus. Porque Deus, olhando de lá de cima, depois que o homem pegou, ele olhou e falou assim: não vejo ninguém que possa remir o povo do pecado. E Deus, Ele arrumou um jeitinho lá para poder arrumar alguém para poder resgatar o homem do pecado. E o que ele fez? Ele teve que desenfeitar a sua glória, mandar aqui na terra para poder resgatar o homem do pecado, para fazer aquilo que ele não tinha feito, para fazer aquilo que ele não tinha culpa. Porque Deus sabia, se escolhesse um ser humano para poder fazer, com certeza ele não ia conseguir. É porque Jesus ele veio em forma de homem, mas ele veio santo, ele veio revestido do poder de Deus para tentar resgatar o homem do pecado. E veja bem que ele sofreu todas as afrontas, horas nenhuma ele reclamou. Ele foi humilhado, cuspido, chicoteado, torturado, ele não reclamou, porque sabia que ele teria que
cumprir aquela missão de resgatar o ser humano do pecado. Aquilo que nós não teríamos condições. Foi o hino que nós cantamos aqui. Aquilo que parecia impossível, mas para Jesus se tornou possível ele resgatar o homem do pecado. E eu não estou aqui porque eu sou santo, porque eu sou bonzinho. Eu estou aqui porque eu fui justificado pela fé, porque eu tive fé. E eu não nasci num lar evangélico, eu não cresci num lar evangélico, do lado dos meus pais que era evangélico, não era. Eu fiquei aprofundado no pecado um bom tempo. Até os 15, 18 anos eu não sabia o que era evangelho. Eu não conhecia. Não conhecia a Bíblia, não sabia o que era evangelho. Mas Jesus ele teve misericórdia de mim a tempo. Quantos que estão partindo para a eternidade, talvez, e já conheceu o Evangelho, já teve a chance de estar aqui no nosso meio, e ele não, talvez rejeitou o Evangelho e partiu para a eternidade sem Cristo. Aqui eu vejo alguns, que nasceram no Evangelho, cresceu no Evangelho e está no Evangelho de hoje, como a família do pastor Zanino disse, nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho e está no Evangelho. A família do pastor Mário nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho e está no Evangelho. Esses aí, a gente não pode dizer que eles foram aprofundados no pecado, mas a maior parte já teve aprofundado no pecado e teve a sorte que Jesus resgatou ele para estar aqui nesta noite, para agradecer a Deus, para pregar a palavra. A gente vê que parece que muitos evangélicos, quando ele acostuma com o evangelho, ele se sente que está muito acostumado e ele quer afastar do evangelho. Ele acostuma demais. A gente vê que Davi, ele, por ser chamado segundo o coração de Deus, olha o que aconteceu com ele. Ele se folgou demais, mandou a sua tropa para guerrear, em vez dele ir para o joelho, para pedir a Deus pelos seus soldados, para ser ajudado através da sua oração. Ele não foi, o que ele fez? Ele foi para cima do terraço, segundo a Bíblia, não, na casa real. De lá ele foi observar coisas que não eram para ele, observar coisas do pecado. E aí, por ele ser um homem chamado segundo o coração de Deus, ele não poderia esconder ou esquecer que Deus estava sempre ao lado dele. Mas o que ele fez? Ele chamou aquela mulher que ele estava cobiçando, cometeu um erro, e aí vem a queda dele de Davi. O homem segundo o coração de Deus fez esse tipo de coisa, caiu no pecado, porque o pecado é uma mancha que nada lava, só o sangue de Jesus que lava a noite do pecado. Lava o pecado, mas a mancha continua no homem, porque não existe quem não tem pecado, quem não peca. Eu tenho a certeza. A própria Bíblia fala: aquele que falar que não tem pecado, ele é mentiroso. Mas somos justificados pela fé, temos a graça de Deus. Temos que fazer o possível, vigilância praticamente 100%, 24 horas, para nós não cair no pecado, para não acontecer o que aconteceu com Davi, para não acontecer o que aconteceu com aquele casal lá no Jardim do Éden. Aqueles dois pecou e a raiz do pecado espalhou pelo mundo. Não tem os escolhidos de Deus, que é o povo de Israel,
possa dizer que é santo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas é justificado pelo sangue de Jesus. Nós temos que agradecer demais por ter a graça de Deus nas nossas vidas. Capítulo 6, versículo 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Nós não somos escravos do pecado, porque temos a graça de Deus. Mas tem muitos escravos do pecado. O pecado está escravizando o ser humano. O pecado ele cega o ser humano de uma certa forma que não deixa ele dar crédito à palavra de Deus, não deixa ele obedecer à palavra de Deus. Mas tem que crer que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Há muitos nasceu no lar evangélico, cresceu no lar evangélico, mas não conseguiu continuar no lar evangélico. Infelizmente, eu perdi 2 sobrinhos. Nasceu no evangelho, cresceu no evangelho, pai presbítero da Assembleia de Deus, e 2 morreram de uma maneira trágica por ser desobediência. E aquele que desobedece pai e mãe, é como se estivesse desobedecendo a voz de Deus. Morreram sem a graça de Deus, e não tem como dizer que eles tiveram uma chance pelo tempo, que eles morreram de uma maneira trágica. E a gente fica pensando como alguém nasce no lar evangélico, cresce e depois cai numa situação dessa. Mas Deus ele tem misericórdia de todos. É preciso que nós obedecemos a palavra de Deus para nós não cair em tentação, como caiu Davi. Mas temos que estar em vigilância, em jejum, em oração. E quando nós deixamos de orar, nós também começamos a enfraquecer e começamos a esquecer que o pecado está em volta de nós. Porque o pecado ele nos rodeia 24 horas. Se nós não vigiarmos, caímos feio. Porque o pecado ele não dói, o pecado ele não pesa. A igreja ele tem um hino que fala que o pecado não dói, se o pecado doesse muito não pecaria. E é verdade, se o pecado doesse, ninguém pecava. O pecado ele não tem peso, ele não pesa. Porque nós pecamos toda hora, nós pecamos todo dia. Mas o evangelista João ele deixou escrito: filhinho, não pequeis, porque se pecar, tem um advogado junto ao Pai para perdoar o nosso pecado. Mas ele não falou, não pode pecar. Ele falou, se pecar. Talvez muitos ele pensa, não, eu tenho um advogado para perdoar os meus pecados, eu vou fazer isso aqui agora, depois eu peço perdão. Não podemos fazer isso. Nós temos que pensar antes de cair no pecado. Porque o pecado ele é uma coisa que ele nos rodeia. Se nós não tiver vigilância, depois de caído, se Deus não tiver misericórdia, só vai aprofundando. É como se tivesse uma poça de lama, porque o pecado ele é comparado com o lama mesmo, uma sujeira. Mas nós temos que ter cuidado para não entrar nessa lama. E depois que entra, se Deus não tiver misericórdia, vai só descendo. Vai só descendo, isso que acontece com muitos. E aí, perde a vida. E aí, se Deus não tiver misericórdia, vem e corta o fôlego de vida. E se morrer no pecado,
tem misericórdia de nós. Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós temos que estar firme com Ele, firme, sem pecar, longe do pecado. Porque Ele ama nós, Ele tem misericórdia de nós enquanto nós estamos aqui com vida. E depois partir para a eternidade, Ele já não tem mais jeito. Se morreu espiritualmente, certamente vai ter uma morte eterna. Porque o homem, diante de Deus, ele só tem uma morte, que é a morte física. Você fala que não é morte, mas é um transporte que transporta ele até a Deus. E aquele que enfraquece espiritualmente, está morto no pecado, ele morre fisicamente e vai aguardar o juízo final para eternamente. Temos que ter cuidado com o pecado, porque o pecado ele pega não só um nem dois, ele pega não só aquele que está no mundo, mas todo aquele que der entrada para ele, está pegando. E nós que somos evangélicos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter vigilância 24 horas por dia para nós não pecar contra Deus. Pois nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E quando estamos debaixo da graça de Deus, se formos vigilantes, é fácil vencer. Mas se estamos longe, se estamos afastados da graça de Deus, Deus ele não tem misericórdia. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele quer salvar o homem, ele quer salvar a todos, mas nem todos querem a salvação. Porque o homem peca de todas as maneiras. Todo jeito que deixe, nós pecamos. Mas Deus tem misericórdia de nós, porque o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, porque Ele veio, passou todo o sacrifício, é para nos resgatar do pecado, não para nos brincar, para nos resgatar do pecado e um dia ter o direito de morar com Ele, porque Deus ele não fez o inferno para o homem que Ele fez. Ele fez o homem para um dia morar com Ele. E todos têm que fazer por onde de um dia estar adorando com Deus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Uma palavra de despertamento no coração da igreja nessa noite. Vamos ficar atentos, igreja. Pecado não é brincadeira. Não é algo que a gente pode brincar e achar que vai ficar por isso mesmo. Vamos ficar atentos, vigilantes na palavra do Senhor, para poder resistir, poder fugir dessa aparência do pecado. Amém, igreja? Vou estar lendo a escala semanal e os avisos também serão passados. Os irmãos fiquem atentos. A escala da igreja pentecostal Vida Nova, do dia 26 de novembro ao dia 2 de 10 de 2022, semana de ceia. Segunda-feira, reunião por Deus. Terça-feira será a oração, a direção do presbítero Joaquim. Quarta-feira vai ser culto, vai ser a direção do José Raimundo. O pregador vai ser o presbítero Ramon. Pastor Ramon. Obrigado. Então, na quarta-feira, a palavra com o pastor Ramon. Na quinta-feira, vai dar a direção do presbítero Joel. Na sexta-feira, terá a reunião de membros. No sábado, vai estar vago. No domingo, ceia do Senhor, às 8 horas, na direção do pastor Mário. Culto público,
culto de delícias. Vai ser no domingo agora, vai ser eleição. Vai estar na direção do presbítero Melquisedeque. A pregação vai ser a pastora Gisele. Amém. Pastora Gisele, então vai estar trazendo a palavra no domingo. Lembrete bíblico. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Efésios capítulo 1, versículo 18. Os diáconos da semana, Davi, Ana Maria e Lúcia. Temos mais algum aviso? Amados, Deus, soberano Pai, queremos te render graças, Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais esse dia, por mais a oportunidade de estarmos aqui para te louvar, para te glorificar. Queremos te agradecer, ó Pai querido, pela nossa saúde, pelo alimento, pelas vestes, pelos calçados, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Muitas vezes nós somos ingratos, nós não sabemos agradecer, ó Pai. Mas nesse momento também quero te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Apaga todas as nossas omissões, ó Pai. Seja com cada um de nós, abençoa também quem está trabalhando, quem vai pegar serviço ainda. Só possa guardar, proteger, livrar de todo mal, meu Deus. Abençoa cada um de nós, seja conosco. Só possa, Pai, nos proteger também, nos guardar. Em nome de Jesus, dê uma noite de paz, tranquilo. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. De sábado para domingo, nós vamos ter um relógio de oração. Como a gente sempre teve o costume de estar fazendo, depois os irmãos que queiram estar participando no final de semana, até porque vai dar no dia sábado, que vai dar, dia 1º, dia 2, vai ser as eleições. Então nós vamos estar orando para que Deus possa estar abençoando, direcionando cada um que vai estar indo ali, está votando. Como ministro